fuso horário. Sabemos que alguns falam que o GH ele tem uma liberalidade muito grande, no ápice de 11 horas da noite a 2 horas da manhã. Muitas vezes tem essa discussão ligado ao intercâmbio à melatonina. Mas o GH, após o exercício, que também é um hormônio do crescimento que coloca em destaque a idade média, nos faz panoramas importantes para nós refletirmos. Primeiro ponto, a reflexão entre a célula e os meios musculares. Outro ponto, a célula e os campos articulares. Outro ponto, os fatores intrínsecos e extrínsecos. Outro ponto que nós podemos analisar é os fatores mediantes relacionados à herança genética e à herança patrimonial, que coloca fatores importantes. Então, entre esses concílios que são ligados ao GH, quando eu libero substâncias como um canal de cálcio, sódio, potássio, cloro, ou Ns, íons, Ns, elétrons, ou seja, os processos bioquímicos, podemos destacar quando fazemos o uso de anabólicos ou colocar em destaque os campos de esteroides, também coloca fatores que venham alimentar e fortalecer o campo articular. A questão é essa: há benefícios? Há malefícios? Há. Mas o campo de benefícios ligado ao GH. Tempos atrás, alguns professores colocaram estatísticas que a liberação de GH para mulheres e 60%, 80%, 70%, 60%. E o homem tinha uma liberalidade maior de 80%. Será que é por causa que é a testosterona? Quando olhamos sobre o GH, que também tempos atrás estava no campo da farmácia e outros campos industriais, um patamar muito importante. Um ponto importante nós temos que chegar. O GH é uma fórmula muito importante ligada à intensidade, ligada à diáfise e epífise do corpo humano, ligada à cartilagem, que venha também ser peculiar. Outro fato importante é a questão de câncer, que se falam também que pode haver um campo de maledicência, mas há um campo benéfico, questão de cura e melhoras de alguns artigos internacionais. Embora eu já ajudei em questão de pesquisas relacionadas ao GH em tempos atrás. Tem vários autores que colocam destaque, por exemplo, o Glicoleto, 2017, o Glicoleto Garcia, 2017, que ele fala sobre o quê? O Manual de Halterofilismo. O halterofilismo, nós podemos ver aí essa pesquisa, essa competição que teve aí de o mais forte do mundo, que eles colocaram tipo uma pedra, boa colocação, porque eu estava falando sobre a Idade Média, eles colocaram uma pedra grandona, que tinha em campo de equivalência de 200 quilos. Ali é uma parte funcional ligada ao exercício, e a posição de quadrúpedes relacionada ao homem e à sua sobrevivência. O que nós podemos analisar em questões de bioquímica? Ali demonstra a porta-voz o homem como a mulher. Mas como olhamos a pedra ali, analisa a questão de eixos ligado à pegada. Muitas vezes a pegada técnica também vai trazer também um lapso de estudantil muito grande. Muitas vezes você pode ver a pessoa nos campos morfológicos relacionado ao treinamento, você pode ver a bioestrutura forte, uma altura, ou seja, a elasticidade, o ombro, e você vê o outro, muitas vezes o porte um pouco fraco, parece, mas quando pega um peso maior, porque é o jeito. Eu lembro tempos atrás que eu falava, brasileiro é brasileiro. Brasileiro tem a sua força braçal e patriarcal. Eu lembro que eu já cheguei a ajudar a trabalhar na época, batelagem da minha casa, da casa que nós tínhamos no Espírito Santo, na Grande Cubilândia, ali em Vila Velha. No batelagem tinha um senhor, chamava Romualdo. E toda vez ele ensinava o jeito de pegar o saco de cimento. Era um jeito de pegar, ele levava 2 ou 3 sacos de cimento. Ele sabe que é pesado aqui. Chegava aqui uns 20 quilos, uns 40 quilos, 50 quilos, não sei. 60 por aí, 70 quilos. Então um jeito de pegar. Vocês podem ver depois no vídeo, o que ganhou, ele teve que uma sustentabilidade. Eu lembrei na época que eu trabalhava como um auxiliar geral e os tecidos que eram de peso, 60 quilos cada lá,
uma aqui, colocava outra aqui, e subia até o terceiro andar. E fazia aquele exercício avanço, né? Agachamento avanço. Era um lugar de confecção, é lógico, quando eu falo sobre confecção de treino, eu falo sobre De La Rosa. Mas quando eu faço o GH, ele nos coloca fatores importantes de monitoramento. São vários artigos relacionados não só à mulher, mas o homem também. Ok? Então, o GH, ele ajuda no campo glicêmico, a tolerância ao exercício. Você sabe que o próprio professor, ele é tolerante, ele tem tolerância. Todo professor tem uma tolerância à glicose. Por quê? Às vezes ele é diabético, às vezes ele é vários outros panoramas relacionados à diabetes. Mas a diabetes mellitus não ajuda muito grande, né? Ajuda muito aquela fábrica União de açúcar, tem aquela açúcar União. Lembra, açúcar União, a gente vai lembrar do mellitus, né? Relacionado à Grécia, origem grega. Mas eu quero dizer que o GH ajuda bastante as questões de que recuperação hormonal e outros paradoxos, ok? Então o que eu quero dizer, se o exercício físico já estimula o GH, aqui eu vou ter uma aplicação de GH intramuscular ou intra também, ou seja, revestido também em questões de manipulação, que esperem. Há fatores importantes. Embora o GH coloque em destaque algo familiar maior para os homens, mas hoje, no campo pedagógico, no campo andrológico, nos coloca relações. Eu lembro tempos atrás, 5 ou 6 anos atrás, o pessoal está vendendo bastante suplementos nas prateleiras ligados ao GH, ali está Testodrol, né? Testodrol, acho que é Testosterol, então familiarizando com testosterona. Eu quero colocar o bate-papo com reflexão aqui, pessoal. Aqui tem um notebook ali, tem vários artigos, eu coloco sempre em anexo, adjunto. Ok? Eu estou falando sobre corporeidade e motricidade, que a gente entra nesse assunto também. Eu não sou o Gebara, né? O Gebara, Academia Gebara, que fala sobre sociologia e esporte, mas o homem vai pesquisando até da Direct 50. Primeiro esteroide, primeiro anabolizante, primeiro doping que teve foi na década de 50. Não sei se foi um misto, não sei se foi algum tipo de substância, mas o Gebara faz uma pesquisa profunda. Os laboratórios de pesquisa dele foi ali no Paraná, Maringá. Lembramos a Unicesumar, o Cielo, né, natação, e o exercício que eu estava fazendo, né? E hoje já chegamos a fazer esse exercício, essa atividade e discutir sobre os treinamentos dele, em tempos atrás. Havia um resultado bom na época do Brasil. Hoje deve estar universitário, fazendo faculdade. Então esse aqui, ó, às vezes esse movimento aqui que você faz, ó, você segura, ó, o agachamento, ó. Gostei desse exercício, fazendo de novo. Faz tempo, mas é o que? Há uma adaptação, há um GH que possa liberar. O ser humano pensa, GH é droga. Então o ser humano é um processo bioquímico. O ser humano é um processo bioquímico e metodológico, pessoal, ok? Quando eu falo sobre GH, a pessoa fica assustada. Quando eu falo sobre bomba, bomba ou bola que falam em São Paulo, ou esteroides, ficam assustados, é um sussurro. Quando eu falo sobre professor ou polícia, embora a palavra professor é policiar, ok? Na origem grega. Ele viu um susto uma vez, falei, meu Deus, o que colocou essa tradução no grego, no latim, me fez ficar pior ainda, porque nós não somos bem tratados em alguns fatores, ok? Ontem foi o dia dos professores e para hoje o que nós liberamos o GH social. O Rubem Alves fala do eucalipto e jequitibá. Eu falo sobre o GH social. Os professores, educadores, tutores, mentores, qualquer tipo de professor que seja tipicamente local, que libere um GH, que tenha motivação a cada dia na sala de aula, que seja criativo, seja GH social, que haja um desenvolvimento, uma hiperplasia, que possa ser no vestibular, em qualquer tipo de conhecimentos gerais. Somente o professor de educação física, que ele é o EJA, né? Ele é o self, como diz o Navarro, né? O doutor Navarro. Nós somos um self, um GH empírico, um GH explícito, que vai implicar algo bom, ok?